olá professora. Eu sou a Camila, educadora e pesquisadora em livros e literatura para crianças. Estou aqui para falar sobre literatura na infância e neste vídeo vamos falar sobre leituras e leitores. Afinal, o que ler, como ler, por que ler, como fazer essas escolhas, por faixa etária ou por tipo de leitor? A leitura pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento. Lemos para nos informar, para saciar nossa curiosidade, para compartilhar o conhecimento. Livros, revistas, jornais, internet, folhetos, dicionários, legendas e imagens podem fazer parte do repertório de crianças, jovens e adultos. A leitura desses textos pode favorecer o posicionamento crítico diante do mundo, permite a construção de argumentos, hipóteses e estabelece diálogos mais abertos sobre o conhecimento. Entre essas diversas formas de leitura, existem aquelas que são alimento, dizem respeito à constituição da subjetividade, diferindo da leitura que procura um conhecimento mais objetivo. Nesse sentido, as diferentes leituras são complementares. Enquanto algumas trazem respostas relativamente objetivas para a compreensão do mundo, outras trazem perguntas, dúvidas e, por consequência, geram uma diversidade de interpretação. Enquanto em uma leitura procuramos respostas externas, compartilhando significados, em outras procuramos respostas internas, que nos permite uma viagem interior simbólica em busca de sentido. E em um mundo permeado pela ditadura da utilidade, a leitura literária representa um oásis que escapa a um fim preciso, a uma intencionalidade objetiva. Os textos de ficção e de poesia lidam com uma intencionalidade difusa, capaz de carregar um sentido cujo único fim é o prazer. Um prazer de ordem intelectual é certo, mas também e principalmente de ordem espiritual e metafísica, um prazer sem utilidade imediata. O acesso ao conhecimento humano, assim como ao conhecimento simbólico, só será pleno quando eles se somarem ao prazer da leitura. Nesse sentido, ler pelo prazer de ler é um gesto de extrema complexidade. É nesse momento que se constitui a camada menos visível do conhecimento, aquela que, por não ter um fim imediato, solda todas as outras. Por isso, como diria Ana Maria Machado, não basta promover o acesso ao livro ou reconhecer que o direito à leitura é fundamental para a cidadania. Mais que isso, é fundamental aproximar o leitor da literatura. Não basta dar livros didáticos, não basta promover a leitura. Esses dois passos fazem parte da garantia de outro direito, que é o direito à educação. Algo que ninguém em sã consciência ousaria questionar. O que eu quero enfatizar é outra necessidade, o direito à arte. A literatura é arte e, como tal, as relações de aprendizagem e vivência que se estabelecem entre ela e o indivíduo são fundamentais para o ser humano. O leitor literário lê por várias razões: rir, refletir, investigar, relembrar, chorar e até sentir medo. Lê porque mergulha no que os autores e personagens pensam e sentem no passado, presente ou futuro, em lugares distantes ou que nem sequer existem. Se lê porque as narrativas literárias ajudam a refletir sobre a vida e a construir significados para ela. Acreditamos que a literatura para crianças e para adultos precisa urgentemente ser descoberta, muito menos como mero entretenimento e muito mais como uma aventura espiritual que engaje o eu em uma experiência rica de vida, inteligência e emoções. Isso tudo é muito bonito, não é mesmo? Mas a pergunta que os especialistas em literatura infantil mais ouvem é: você pode me indicar um livro para uma criança de X anos? Ou para qual idade é esse livro? Minha resposta é sempre a mesma. Um mesmo livro nunca é o mesmo para duas pessoas, como já dizia Ferreira Goulart. Da mesma forma, um mesmo livro pode ser lido por crianças de diferentes faixas etárias, por jovens e por adultos, pois são leituras completamente diferentes. Vale lembrar que essa questão da classificação etária começou em meados de 1960, pois servia como orientação para o mercado editorial que estava a serviço da educação, que era e em muitos casos ainda é por faixa etária. Mas nós não separamos os livros literários para adultos por faixa etária, separamos? Não vemos escrito nas livrarias e editoras que um livro é para um adulto de 30 anos e outro para um adulto de 50. Isso porque cada leitor possui uma diversidade enorme de experiências de vida, vivências, repertórios e conhecimentos. Não podemos ignorar esses fatores
pois eles influenciam em o que se lê e como se lê. Temos que conhecer o leitor, seus interesses, gostos, experiências leitoras. Mas o que pode me ajudar a conhecer um pouco mais essa criança leitora? Uma possibilidade é verificar que tipo de leitura ela é. Se ela ainda não lê ou lê apenas decodificando algumas palavras e precisa ouvir a leitura de livros, prefere aqueles com rimas ou histórias de repetição e acumulação, ela ainda é uma criança leitora que precisa de um mediador para estar com ela e com o livro. Lembrando que essa criança já lê e conta com suas próprias palavras o que entende na leitura de imagens, por exemplo. Se a criança leitora tem preferências por livros com graça, humor, um certo clima de expectativa, de mistério, que são fatores positivos, pois decorrem de uma situação, acontecimento, fato, que tem uma linearidade e que incentiva o pensamento lógico do leitor, independente dessa leitura ser fantástica, imaginária ou realista, e também já acompanha mais a leitura, ela é uma criança leitora iniciante. Quando a criança começa a explorar leituras literárias que possibilitam o conhecimento das coisas e do mundo, ela já está no processo. E a sua atração é pelos desafios, pelas aventuras e pelos questionamentos de toda a natureza. Já quando a criança se torna um leitor mais fluente, ela busca uma leitura apoiada pela reflexão que permite maior concentração da sua parte. Ela acaba tendo maior engajamento e o leitor acaba tendo uma experiência narrada que vai alargando e aprofundando o seu conhecimento ou percepção de mundo. A criança que busca leituras que possibilitam ir mais fundo no texto e atingir a visão de mundo presente naquela história já apresenta traços de criticidade. Mesmo conhecendo os diferentes tipos de leitores, é possível que em uma mesma roda de leitura todos estejam presentes e que essa leitura feita no coletivo possa encantar e tocar cada um deles de diferentes formas. Isso porque a leitura literária tem diferentes camadas e há diferentes possibilidades de tocar os diferentes leitores de diversas formas. O que temos que fazer é nos preparar, inclusive para não agradar com as nossas escolhas. Esse receio do não agradar ou até mesmo do não ensinar nada é muito recorrente entre professores e professoras. Isso porque muitos de nós não tivemos a chance de construir uma história como leitores de literatura, mas sempre é tempo de construir essa relação. Muitos também não tiveram acesso a obras literárias ou uma diversidade de livros literários e por isso possuem uma constituição de práticas sociais de leitura mais limitada. O importante é saber que nunca é tarde para se deixar encantar pela literatura ou começar uma trajetória como leitor, ou, quem sabe, ampliar ainda mais os conhecimentos sobre livros. Afinal, também somos leitores em construção, cujos repertórios devem ser ampliados constantemente. Para isso, temos que conhecer os livros e estudar sobre infância, literatura e livros. Afinal, como dizia Paulo Freire, a prática de ler seriamente termina nos ajudando a aprender como a leitura enquanto estudo é um processo amplo, exigente de tempo, de paciência, de sensibilidade, de método, de rigor, de decisão e de paixão de conhecer. Nesse vídeo, a gente viu um pouco sobre os tipos de leitura e de leitores. E para ajudar um pouco mais a escolher esses livros, no próximo vídeo vamos falar sobre curadoria de livros.